want to wake you up, but I really want to show you something. Não são poucos aqueles que adorariam ser criança novamente, passar o dia inteiro sem nenhuma responsabilidade, nenhuma conta para pagar e ter como a mais difícil lição de casa desenhar uma letra e não fazer conta com elas. A infância hoje tem um posto elevado dentre as fases da vida, sendo colocada em um pedestal em nossas memórias. Mas você sabe quando a infância foi inventada? Nós temos a tendência a naturalizar certos sentimentos que foram socialmente construídos durante as revoluções industriais e o início do período conhecido como modernidade. Um exemplo é a ideia de amor incondicional que as mães devem ter com seus filhos. Tanto a ideia de amor materno quanto a infância não são inatas ao ser humano, mas sim foram construídas ao longo dos séculos. O educador italiano Franco Fraboni fala sobre a construção da infância em 3 distintas fases: a infância negada, ou a criança-adulto, até o século XV, a infância industrializada, ou a criança-filho-aluno, dos séculos XVI até meados do século XVIII, e por último a infância de direitos, ou a criança-sujeito social. Até aproximadamente o século XV, segundo o historiador francês Philippe Carrier, em seu livro História Social da Criança e da Família, a arte desconhecia a infância, o que demonstra uma falta de espaço na sociedade medieval para os mais novos. Quando representadas, as crianças se assemelhavam a mini-adultos e muitas vezes tinham as mãos dadas com representações da morte, em alusão à alta mortalidade infantil. Se conseguissem chegar aos 7 anos, eram introduzidas ao mundo adulto sem nenhum preparo para que, junto aos mais velhos, aprendessem as profissões que teriam quando crescessem. A escola, que era reservada à formação dos clérigos, não tinha como função a instrução da criança. Na Idade Média, não havia termos que fossem exclusivos para as crianças. O próprio termo criança já chegou a ser usado para designar soldados. O sentimento mais presente em relação aos mais jovens era o da paparicação. Não é difícil entender que sentimento é esse. É o mesmo que você tem quando vê essas fotos. A grande preocupação existente era ter filhos para que esses cuidassem dos pais anos depois. Isso não significa ausência de sentimento com a criança, mas, devido à alta taxa de natalidade e mortalidade, a criação de laços afetivos era prejudicada. O início da descoberta da possível alma infantil ocorre quando, por volta de 1490, os padres locais passaram a não aceitar que as crianças morressem sem o batismo. Para isso, as crianças que morriam sem essa unção eram ressuscitadas para que recebessem-na e logo depois faleciam novamente. A marcação no início dessa nova fase não é exata, do mesmo modo que os acontecimentos que a seguem também não se dão de modo linear. É preciso lembrar que os acontecimentos a serem descritos se deram primeiramente em meninos de altas classes e depois, com o decorrer do tempo, foram estendendo-se para outras classes e para as meninas. As mudanças que essa segunda fase traz são iniciadas por uma lenta e gradual nova postura que os religiosos e os educadores começam a ter frente à criança. Muito do que era normalmente feito perante aos mais jovens, passou a não ser mais aceito por religiosos e educadores. Há aqui um tímido início da percepção de que a criança é frágil e também pura. Os moralistas, que se iniciam no século XVI, são os que dão força para o discurso de defesa da pureza infantil. Mas eles, que têm esse nome justamente porque criticavam os costumes da época e que são a corrente que culminará no iluminismo, tinham uma abordagem um pouco diferente, já que tinham a preocupação e o interesse no psicológico infantil. Começa então uma campanha de abertura das escolas para as crianças, de modo a enclausurar os pequenos nas escolas. Isso era para que eles tivessem menos contato com o mundo adulto e pudessem ser preparados para ele. No início, essa iniciativa ainda era um pouco falha, já que dentro das escolas não havia separação etária dos alunos. Já no século XVIII, 2 fatores são decisivos para o fortalecimento da ideia de infância. O primeiro, a Revolução Industrial, que iniciada nos meados dos 700, formou a família moderna. Com o advento das indústrias, criaram-se 2 espaços: a casa, onde fica a família, e a indústria, onde fica o trabalho. Essa separação levou a um fechamento do núcleo familiar que tendeu à formação de um sentimento de afeto muito forte. O segundo, a popularização da leitura, com a difusão da máquina tipográfica que dividiu a sociedade em 2 grupos, os que sabem ler
e os que não sabem. Na sociedade britânica, por exemplo, child foi por tempos o termo utilizado para designar aquele que não sabe ler, mas com o passar do tempo, nas classes mais altas, os que sabem ler e os que não sabem foram se configurando em dois grupos muito característicos, os mais velhos e os mais novos. A nova família, a necessidade de ensinar os mais novos a ler e a preocupação moral devido à pureza levaram a uma expansão do número de crianças nas escolas. Nesse princípio, as escolas seguiam uma doutrina bem específica: conhecer para corrigir. A vigilância, a delação e os castigos físicos são as principais características desse sistema. Com o tempo, as próprias famílias começaram a considerar esse método de castigos físicos extremo, o que levou a uma difusão de diferentes e contrastantes métodos de ensino que, até hoje, de certa forma, refletem em nossa educação. Dois teóricos bem importantes foram John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Locke acreditava que a criança era uma folha em branco e que esses menores absorviam passivamente o conhecimento. Também acreditava que as crianças não tinham motivação natural pelo aprendizado e que, portanto, a criação de jogos educativos é essencial para que os mais jovens se sintam convidados a conhecer. Para Locke, os castigos físicos, embora não totalmente dispensáveis, poderiam tornar um menino em um adulto medroso e frágil. Já Rousseau, precursor na pedagogia, afirmava que a infância se dava em diversas fases de desenvolvimento e defendeu que a criança deve ser educada em liberdade. Ele condenou o método da memorização e da repetição de conteúdos e afirmou que a educação deveria preservar o coração livre do vício e o espírito do erro. A diminuição da mortalidade infantil também foi decisiva para o fortalecimento do sentimento em torno da infância. A menor mortalidade e natalidade, resultado do êxodo rural, das melhores condições de higiene e da menor taxa de infanticídio, resultaram em menos filhos por casal. A população, de pouco em pouco, vai aderindo à nova ideia de infância. Os retratos infantis são proliferados quase exponencialmente e podemos ver que os adultos tentam adaptar seu mundo para os mais novos. Um exemplo é a criação dos contos infantis, que nada mais são do que releituras dos contos populares. A história da Chapeuzinho Vermelho deixa de ser uma história sobre uma menina que escolhe ir pelo caminho das agulhas ao invés dos alfinetes, e no fim é devorada pelo lobo. Torna-se um conto sobre uma menina que, por desobedecer à mãe, é devorada pelo lobo, mas é salva pelo lenhador, que não existia na versão original. As novas histórias, com esse papel educador devido às suas morais, mostram a preocupação em preparar e ensinar a criança sem ser pelo modo prático. Mas a infância, nessa fase relativa, pois apenas tem esse novo tratamento os que nascem em famílias mais ricas, principalmente, e que vão para a escola, o que configurava uma pequena porcentagem. Agora, sobre todas as crianças recai a ideia de proteção, mesmo que em diversos casos não seja realmente aplicada. Essa fase é extremamente marcada pelas chamadas novas ciências, a psicologia, a pedagogia e a psicanálise. Essas novas ciências demonstraram ao longo de suas pesquisas que a qualidade da infância, e não apenas a sua existência, é essencial para o desenvolvimento humano. Esses estudos demonstraram a correlação entre os traumas infantis e certos padrões de comportamento dos adultos que sofreram tais traumas, como o uso de drogas, dependência alcoólica, depressão, comportamento suicida e a maior propensão para doenças como câncer, hepatite ou problemas na imunidade, no coração, no fígado e no pulmão. Além disso, alguns estudos mostraram que indivíduos com traumas infantis morriam 2 décadas antes daqueles que não tinham nenhum tipo de trauma. A escola toma outro rumo. Os castigos físicos são proibidos e são inventadas novas punições. O objetivo, além da formação acadêmica e científica dos jovens, é a formação psicológica e cidadã. Mas, o que mais marca essa nova fase da infância é a contradição existente entre teoria e prática. Se na teoria é um mar de rosas, a prática depende diretamente da condição socioeconômica e do contexto em que a criança se insere. O que vemos como principal mudança na prática como um todo é a proliferação de movimentos em defesa e preservação da infância dessas crianças. Porém, ainda existem milhões de crianças que são tratadas como se nada tivesse nunca mudado ao longo dos séculos.